Boa noite a todos. Vamos fazer hoje uma reflexão sobre o Natal. A palavra Natal significa nascimento. Entretanto, quando escrita com N maiúsculo, a palavra significa para os cristãos o nascimento de Jesus. A maioria da humanidade cristã comemora o Natal sem se atentar ao que significou para a Terra o nascimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada séculos após séculos por vários profetas. O povo hebreu esperava ansiosamente pelo Messias. Esperava-o como se espera um libertador, um guerreiro, que, segundo pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico, poderoso, que viria à frente de um exército, que venceria os romanos, devolvendo-lhes o sofrimento e as humilhações impostas aos judeus anos a fio. Contrastando com a história, a vinda de Jesus não se revestiu ao luxo e nem à pompa de um palácio, e nem demonstrações de poderes. Pelo contrário, as primeiras paredes que abrigaram Jesus foi a de um estábulo e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se na firmeza de suas convicções, na força da verdade, na exemplificação profunda do amor. Sabe-se que o nascimento de Jesus se deu nessas circunstâncias não por estarem os seus pais em condições de penúria. José era um carpinteiro pobre, porém tinha condições de pagar uma pousada, pois conforme relato do Evangelho de Lucas, o casal procurou algumas hospedarias, mas a cidade, em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não haviam aposentos disponíveis. Pode parecer que Jesus nasceu em meio humilde por essa condição meramente circunstancial, de não terem seus pais encontrado uma vaga em nenhuma hospedaria de Belém. Mas a condição de pobreza já estava programada, visto ter escolhido a família de um carpinteiro. Desde seu nascimento, Jesus deixou mensagens das mais profundas significações na história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível, senão aqueles que têm os olhos de ver, pois emana do espírito imortal e não da matéria transitória. Começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. A passagem de Jesus pela terra não foi a de mais um missionário, mas constituiu-se num marco luminoso na evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo, em antes de Cristo e depois de Cristo. Com o Cristo, o próprio conceito humano de religião mudou completamente. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas no interior dos templos. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente através de seus exemplos, passou a ser, para aquele que entendeu as lições, um novo modo de viver, de relacionar com o próximo em todos os ambientes, em todos os momentos, ensinando que Deus está presente em todo o universo. Alargou-se o limite dos templos, transformando o mundo num templo imenso. Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos religiosos, a começar pela ideia errônea que se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito Deus temor por Deus amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus,
mas em frases de luminosas belezas. Colocou a misericórdia acima da justiça, apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, mas sim como um Pai amoroso e bom. A bondade e a humildade eram tidas como atributos dos fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo por isso os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra já conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e poder, deixando lições que sobreviveriam e ganhariam adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daquele que quiseram sufocá-los. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal os pobres e os ricos, os fracos e os poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se o mal com sinceridade e firmeza, mas sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho. Como diz Emmanuel, no Caminho da Luz, combateu pacificamente as violências do judaísmo, renovando a lei antiga com a lei do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Viveu essas verdades enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, a zombaria, os flagelos, a cruz e a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Da palha da manjedoura, a ressurreição gloriosa. Sua passagem pela terra foi um marco luminoso. Nasceu sobre a palha simples de um estábulo, mas mudou o próprio calendário terrestre. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas como mestre perfeito, o trilhou, ele próprio, à frente. De sua origem humilde, elevou-se como um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressonam até hoje. É o aniversário desse missionário maior enviado por Deus à Terra que comemoramos no dia 25 de dezembro, o Natal. Por termos consciência do valor da mensagem que ele nos deixou, é que devemos, nessa época do ano, meditar como devemos oferecer essa comemoração. O que temos a oferecer ao Mestre? Estamos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência e caridade? Como nos sentiríamos se o sublime aniversariante viesse à nossa mesa participar da festa, que afinal é em sua homenagem? Devemos comemorar o Natal com justa alegria em nossos corações, em nosso lar, com os amigos e com todos os que nos cercam. Mas lembremos-nos de que a verdadeira fraternidade não se expressa pela oferta de presentes ou lembranças, antes através da exemplificação cristã e pela vontade de uns para com os outros. Para o espírita, o Natal não se limita às alegrias de um dia, mas se estende por toda a sua vida
uma vez que sempre encontra motivos reais para ser feliz, ajudando ao próximo, permitindo que o nascimento do Mestre esteja em nossos corações, em todos os nossos atos, palavras e pensamentos. O maior presente que necessita a humanidade é a paz entre os homens. E essa tão almejada paz só existirá verdadeiramente quando houver o desprendimento e a boa vontade comandando as nossas ações e quando todos nós nos amarmos como irmãos, sem nos esquecermos que ninguém pode ser plenamente feliz sem a felicidade dos outros. Façamos, pois, do Natal um lembrete divino de que é preciso renovar o nosso íntimo, permitindo que o Cristo nasça em nós, para que possamos perceber o mundo de regeneração que se aproxima. Um Feliz Natal a cada um de vocês. Que a luz e a paz do Mestre se faça presente em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus.